Tudo começou numa tarde chuvosa. Eu estava sentado à mesa da cozinha, olhando para uma pilha de contas que eu não conseguia pagar. Meu telefone não parava de tocar com cobranças. Era como se cada toque fosse uma martelada na minha esperança. Eu me perguntava: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu estava cansado de tentar fazer as coisas do meu jeito, de planejar e não ver resultados. Estava preso, afogado em dívidas aparentemente intermináveis. Cada dia era uma batalha, e minha fé era testada a cada passo. Eu me sentia como um náufrago no meio de um mar tempestuoso, sem saber para onde nadar. O desespero era tão grande que eu não via mais saída. Foi então, no silêncio do meu desespero, que decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: abrir a minha Bíblia e pedir uma direção clara. Eu sabia que havia algo ali que poderia me dar a resposta que eu buscava, mas, até então, nunca havia me dedicado de fato a compreender as Escrituras. Eu estava tão focado nos problemas que não conseguia enxergar a solução ao meu redor. Abri a Bíblia em Isaías 4:8 e 17, que dizia: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia no caminho que deves seguir. Essas palavras ecoaram em minha mente, como se tivessem sido escritas diretamente para mim naquele momento. Senti uma paz que não sentia há anos e a certeza de que Deus estava me mostrando um caminho. As instruções eram claras. Eu precisava agir imediatamente. Algo dentro de mim despertou, como se uma chama tivesse sido acesa em meu coração. Eu sabia que Deus estava me dizendo para fazer algo prático. Comecei a organizar todas as minhas dívidas em uma planilha, listando cada valor e cada credor. Eu nunca tinha feito isso antes. Até então, eu simplesmente ignorava as cobranças, esperando que as coisas se resolvessem milagrosamente. Mas naquele momento, percebi que Deus queria que eu fosse responsável e honesta sobre a minha situação. E foi aí que a verdadeira mudança começou. Ao listar tudo, percebi o quão enorme era a dívida, mas também percebi que, por mais difícil que fosse, eu tinha o poder de agir. Liguei para cada credor e negociei condições melhores. Para minha surpresa, morritas em preces. Nunca imaginei que as coisas seriam tão simples se eu simplesmente desse o primeiro passo. Fé sem ação não tem sentido. Aprendi isso na prática. Mas não parei por aí. Decidi colocar em prática um princípio bíblico que me parecia loucura. Na época, semear na dificuldade. Mesmo com tão pouco, doei parte do que tinha para ajudar alguém que também estava passando por um momento difícil. Minha lógica me dizia que eu não poderia ajudar ninguém, já que estava lutando pela minha própria sobrevivência financeira. Mas minha fé me dizia algo diferente, que a generosidade é a chave que abre as portas para a prosperidade. Trust. Dias depois, comecei a receber respostas incríveis. Uma das dívidas foi completamente perdoada. Ainda não sei explicar como, mas foi como se aquele credor, movido por algo sobrenatural, tivesse decidido me livrar daquele fardo. Um velho amigo, sem que eu pedisse, me ofereceu um emprego extra que me ajudou a equilibrar as contas. E, inexplicavelmente, o dinheiro que semeei voltou para mim multiplicado. Não foram apenas pequenos milagres, foram respostas diretas de Deus, demonstrando que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece perdido. Cada passo de fé me levou a um novo nível de compreensão sobre a importância de confiar e obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias. Lembro-me de outra história notável. Uma vizinha, a senhora Marlene, sempre me contava o quanto orava por um milagre em sua vida financeira. Ela estava cansada de viver no limite, de ver sua família sofrer com dificuldades financeiras. Durante suas orações, sentiu uma direção muito clara. Deveria abrir um pequeno negócio de venda de bolos caseiros. Ela mal tinha recursos para começar, mas usou o que tinha em casa, confiando que Deus lhe abriria portas. O começo foi difícil. As vendas estavam baixas e Marlene enfrentou dificuldades que poderiam ter feito qualquer um desistir. Mas, em vez de olhar para os obstáculos, ela olhou para a promessa de Deus. Ela permaneceu firme, crendo que Ele honraria sua obediência. E depois de algumas semanas, os pedidos começaram a aumentar. Ela conseguiu não apenas pagar suas contas, mas também ajudar outras pessoas na comunidade. O que aconteceu com a senhora Marlene não é um caso isolado. Ela conta que até hoje, tudo começou com uma instrução divina, a qual ela decidiu obedecer. Deus a guiou e ela confiou. A prosperidade que ela experimentou não foi apenas uma questão de trabalho árduo, mas de um relacionamento próximo com Deus, que a guiou.
e a abençoou. Sua história me ensina que, quando decidimos obedecer às instruções divinas, portas se abrem de maneiras que nem podemos imaginar. Outra experiência foi a de um colega de trabalho. Ele enfrentou uma situação semelhante à minha. Não conseguia pagar o aluguel e estava à beira da despejo. Durante uma reunião de oração, ele compartilhou sua situação e pediu intercessão. Nunca esquecerei sua expressão, cheia de tristeza, mas também de fé. Ele não sabia como Deus faria isso, mas sabia que Deus poderia agir. No dia seguinte, sem aviso, ele recebeu uma ligação de um amigo distante oferecendo-lhe um emprego com um salário que mudaria sua vida. Ele atribui esse momento a um ato de fé e obediência, confiando que Deus proveria. Assim como o Yu, ele aprendeu que a prosperidade começa com um coração disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Aprendi que prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro. A verdadeira prosperidade consiste em obedecer às instruções de Deus e confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos promete sabedoria para enfrentar todos os desafios e sua presença ao nosso lado em todos os momentos. Cada pequena ação baseada na fé produziu resultados que nem eu poderia imaginar. Agora percebo que não estava sozinha na minha jornada. Deus estava lá, me guiando a cada passo. Ele usa nossas pequenas ações para realizar grandes transformações. Quando damos passos de fé, podemos confiar que Ele fará o impossível acontecer. Não se trata do que temos em mãos, mas do que fazemos com o que Deus nos dá. Sente que tudo está perdido? Quero que saiba de uma coisa. Deus ainda fala. Ele ainda nos guia, ainda traz soluções, mesmo quando tudo parece sem esperança. E muitas vezes a resposta está na nossa disposição de ouvir e obedecer a sua voz. Eu sei que às vezes é difícil dar esse passo. Você pode estar lutando contra dívidas, falta de recursos ou com a sensação de que nada vai mudar. Mas a verdade é que Deus pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Agora eu pergunto, você está pronto para ouvir e seguir o que Deus tem para você? Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. Inscreva-se no canal para receber mais palavras de encorajamento e sabedoria divina. Você não está sozinho nesta jornada. Há uma saída. Há uma solução. E Deus está pronto para guiá-lo. Comente abaixo. Eu confio em Deus se você acredita que Ele também pode transformar a sua vida. E lembre-se, o próximo passo está em suas mãos. O caminho para a prosperidade começa com a escolha de obedecer à orientação de Deus. Eu sei que Ele está te chamando para algo grandioso. Vamos caminhar juntos. Deus está com você e com Ele tudo é possível. Claro, continuaremos desenvolvendo o roteiro, aprofundando-nos ainda mais nas experiências e lições que podemos aprender com o caminho da fé e da prosperidade. A cada passo de fé, o caminho se tornava mais claro. Lembro-me, como se fosse ontem, do medo que me dominava. Ansiedade que parecia consumir cada minuto do meu dia. Cada vez que o telefone tocava, minha reação era de pavor, pois sabia que a conta que eu não podia pagar se aproximava novamente. Mas Deus me mostrou que a resposta não estava em fugir ou tentar resolver tudo sozinha, mas em confiar e tomar atitudes que refletissem a fé que eu professava. E sabe o que aconteceu depois? Quando comecei a agir sob a orientação divina, portas se abriram de maneiras que eu jamais poderia ter planejado. A cada passo de fé, uma nova surpresa surgia. Deus me desafiou a ir mais longe. Não se tratava apenas de pagar minhas dívidas, mas de mudar minha mentalidade financeira. Eu sempre ouvira falar em prosperidade, mas até então, parecia um conceito distante, algo que pertencia a outras pessoas, não a alguém como eu. Mas Deus me mostrou que a verdadeira prosperidade não vem do acúmulo material, mas de um coração obediente, disposto a fazer o que é certo, a dar o que se tem, mesmo quando não se tem. Foi assim que aprendi o segredo da generosidade. Não só plantei a semente financeiramente, como também comecei a doar meu tempo, energia e esforços para ajudar outras pessoas. Comecei a ajudar amigos e familiares que estavam na mesma situação. Parecia que quanto mais eu dava, mais eu recebia. E não era apenas um retorno material, mas uma paz interior que eu nunca havia experimentado antes. Cada gesto de generosidade se tornava uma bênção multiplicada. Um exemplo claro disso foi quando decidi ajudar uma amiga que estava em crise financeira. Ela tinha um pequeno negócio
mas as dívidas estavam consumindo tudo. E eu não tinha muito a oferecer. Mas compartilhei algumas ideias com ela sobre como organizar melhor suas finanças e até a ajudei com algumas estratégias simples de marketing. Não esperava nada em troca. No entanto, semanas depois ela conseguiu dobrar a renda do negócio e, como agradecer, me enviou um presente que não só me surpreendeu, como também me ensinou algo importante. O que semeamos generosamente, Deus sempre nos devolve multiplicado. Também me lembro de uma experiência pessoal que mudou completamente minha perspectiva sobre dificuldades financeiras. Certa vez, num momento de desespero, não sabia mais o que fazer. Tentei de tudo: negociações, empréstimos, cortes de gastos, mas nada funcionou. Foi então que Deus me deu uma visão clara durante um momento de oração. Ele disse: pare de tentar carregar o fardo sozinho. Entregue-me suas preocupações e confie em mim. Eu sou o seu provedor. Daquele momento em diante, algo dentro de mim mudou. Parei de tentar resolver tudo sozinha e comecei a entregar meus problemas a Deus de verdade, sem reservas. E a partir daquele momento, as coisas começaram a se mover de maneiras que eu não imaginava serem possíveis. Os problemas financeiros não desapareceram da noite para o dia, mas Deus me deu sabedoria, direção e coragem para agir de maneira prática e eficaz. Outra experiência marcante foi com um jovem amigo meu, João. João estava apenas começando sua jornada de fé, e assim como eu, estava em uma situação financeira difícil. Ele sentia que Deus o chamava para algo maior, mas não sabia como dar o primeiro passo. Durante uma conversa ele me disse: não sei por onde começar. Sinto como se a vida estivesse me derrubando a cada dia. Eu sabia exatamente como ele se sentia. Então compartilhei com ele a história de como minha vida financeira mudou quando comecei a confiar plenamente em Deus e a agir com fé. Minhas palavras o inspiraram, e ele decidiu tentar aplicar o que havia aprendido. Logo, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida. Começou um pequeno projeto de aulas particulares, algo que ele sabia fazer e amava. Ele não tinha muito dinheiro para investir, mas confiou e começou com o que tinha. Ele orou e colocou seu trabalho nas mãos de Deus. Hoje, João tem um negócio próspero e está ajudando muitas pessoas, especialmente jovens que precisam de orientação para a vida e a carreira. João, assim como eu e muitos outros, viu o poder da obediência e da fé, transformando sua situação financeira. Comecei a perceber que a verdadeira prosperidade é mais do que dinheiro. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela nos ensina que a verdadeira riqueza não se encontra apenas em bens materiais, mas em viver uma vida com propósito, obediência e amor ao próximo. Deus nos faz prosperar quando obedecemos aos seus princípios, quando vivemos generosamente, quando confiamos nele acima de todas as coisas. E agora, eu quero fazer um convite a você. Se você está com dificuldades financeiras ou se sente perdido como eu, quero que saiba que não está sozinho. Deus tem um plano para a sua vida e quer guiá-lo para a prosperidade. Mas isso começa com a decisão de confiar nele, de ter uma atitude de fé. Deixe-me fazer uma pergunta. Você está pronto para dar o próximo passo? Está disposto a confiar em Deus e obedecer a sua voz, mesmo quando a situação parece impossível? Eu sei que ele pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Se você se emocionou com esta mensagem, compartilha com alguém que também precisa ouvi-la. Inscreva-se no canal, pois quero caminhar com você neste caminho de fé, prosperidade e transformação. Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio. Comente abaixo: eu confio em Deus se você acredita que Ele também pode transformar a sua vida. Lembre-se, o próximo passo está em suas mãos. Deus está chamando você para uma vida de vitória e está pronto para abrir portas para você. Não espere mais. A transformação começa com você. Deus está pronto para agir. E você, está pronto para dar o primeiro passo?